ajudar a entender o que representou essa decisão da justiça para Pablo Marçal, bloqueando, né, as redes sociais, suspendendo as redes sociais dele. Ele recorreu dessa decisão, a gente vai aguardar agora essa decisão da justiça, recorreu, e dizendo, mas na verdade dizendo que, apesar disso, ele faturou muito mais, ninguém vai calar Pablo Marçal. Como é que você analisa o resultado de Pablo Marçal com essa derrota da justiça? Não, o resultado é óbvio que seria bom, porque no público dele, as pessoas já têm raiva da Tabata Amaral, porque ela teve um episódio contra um humorista, o Bruno Lambert, que a Tabata falou que ele fez uma piada racista, isso e aquilo, fez uma campanha pela internet e o Bruno perdeu o emprego que ele tinha num banco. Ele era um humorista de stand-up amador. Ela pegou um corte de um show dele, fez um carnaval nas redes sociais e o banco mandou ele embora. Aí ela representou no Ministério Público e o Ministério Público disse que ali não havia nenhum ilícito. Só que aí o menino já tinha perdido o emprego. E hoje ele é o manager do clube de comédia do Danilo Gentili, ali perto da Avenida Paulista. Este é um público que coincide digitalmente com o público do Marçal. Então, eles vão carimbar nela a censora e ele sai como o herói que ninguém quer deixar chegar ao poder, o arquétipo do rebelde que ele tem usado muito, o arquétipo do mago. O que, na verdade, me causou espécie assim, sobre a decisão é que nem a campanha da Tabata e nem o juiz fazem a menor ideia do que eles estão falando, né? Porque, primeiro, pedir a suspensão das redes sociais não tem nada a ver com aquilo que era feito. O Pablo Marçal copia um esquema digital há muitos anos, que é um esquema digital de um influenciador chamado Andrew Tate. O Andrew Tate inventou isso, ele era um kickboxer norte-americano, que ele inventou isso de remunerar os cortes. Ele chegou a ter 11 bilhões e 200 mil visualizações, 11 bilhões de visualizações, o Andrew Tate. E há muitos anos o Pablo Marçal copiou isso. E aí eu tenho visto muita gente falar, não, porque cortavam das redes sociais dele, então precisa suspender a rede. Não é isso não, Brasil. E assim, quem ganha dinheiro desde a pandemia fazendo corte sabe muito bem como funciona e que isso já é um mercado paralelo. Tem muita gente que hoje vive de fazer corte. O que era o dele especificamente? Era para vender os cursos dele e os livros dele, e-books dele, fazer os lançamentos dele, vender as palestras dele. Funciona como? Dentro de um servidor do Discord, ou dele ou de outrem, tá? Você cria um grupo de pessoas que querem cortar e disponibiliza para elas na nuvem coisas que na maioria das vezes não estão abertas nas redes sociais dele, porque senão qual é a graça da pessoa cortar um negócio que já está lá? Ele tem muita palestra, muita coisa. Então, o que ele faz? Te dá um link de algo que está na nuvem. Dependendo do grupo, tem vários tipos de grupo. Tem grupo que recebe 10 horas para cortar livremente, tem grupo que recebe 50, tem grupo que recebe 100 horas e tem administradores desse servidor. Ele corta e sobe na própria rede social, cada um deles. Inclusive, quem é youtuber sabe, existem canais de cortes. E aí, a pessoa sobe o corte do Pablo Marçal na própria rede dela e ele remunerava os que davam mais visualizações, inclusive em eventos públicos. Ocorre que isso era feito para quê? Para a campanha? Não, isso era feito muito antes da campanha. E os vídeos que são cortados não são da campanha. E tirar a rede social dele do ar muda o que nisso? Nada. Então, assim, não compreenderam o que se passa. E aqui existe uma discussão que é um bom ponto. Quando um candidato é um infoproduto, ele pode continuar comercializando esse infoproduto no período de campanha? Porque o infoproduto é a cara dele. O Datena não teve que sair da TV? O Sandro Mabel, vocês se lembram, o deputado dono dos biscoitos Mabel, já teve problema desse no passado. Pode ficar fazendo anúncio de biscoitos Mabel com a cara de Sandro Mabel durante a campanha de Sandro Mabel?
Esse é um problema que a Justiça Eleitoral precisa enfrentar. Quando alguém é um infoproduto, ele pode continuar anunciando este produto pode continuar sendo comercializado durante o período eleitoral ou não? Não é só o Pablo Marçal que tem isso. Vocês sabem quem é o deputado mais engajado do Brasil, que mais tem engajamento em rede social? O pessoal vai pensar, quem que é? É o Janones? É o Nicolas? É o Eduardo Bolsonaro? Nenhum deles. É outro infoproduto. Fábio Teruel. Conhecem? Muita gente que está aqui conhece. Só que é um outro tipo de infoproduto. O Pablo é mais área financeira, é mais conselhos de vida. Nessa área de finanças, de você quer, você pode, você consegue. O Fábio Teruel é mais na questão espiritual, família, comportamento, como é que você lida com filhos, com isso, com uma queda assim de uma teologia católica. Como os jovens estão se afastando da religião, esses infoprodutos vão fazer cada vez mais sucesso. Como é que vão lidar com isso na política? O primeiro passo, na minha opinião, era ter a curiosidade de conhecer. Porque o que a Tabata pediu não impede o problema central, que é ele pagar para divulgar o infoproduto, que é a cara dele, no fim das contas. O que o juiz deu não impede isso. Ele, em um dia só, ganhou mais seguidores do que todos os seus concorrentes têm, ou seja, a medida foi inócua. E a gente tem ali uma discussão sobre paridade de armas muito importante. O Datena tem do que reclamar, porque ele teve que sair da TV e o outro continuou no negócio da internet. A Marina Helena tem do que reclamar, porque ela não é de lugar nenhum. Mas nós estamos falando de uma campanha em que você tem 2 deputados federais utilizando a máquina pública para autoexposição, preparando essa campanha. Um que leva o presidente da República no palanque, a outra que leva o vice-presidente e um que é o prefeito da capital. Então, de que paridade de armas que nós estamos falando aqui? Essa discussão é mais profunda do que parece, é mais importante do que parece, é mais necessária do que parece, porque vários infoprodutos virão, e é assustador que nem as campanhas e nem a justiça dominem o tema o suficiente para fazer regras exequíveis e que ataquem o problema de que se reclamou. É muito interessante pesquisar sobre tudo isso e ouvir, né? Hoje a gente teve a oportunidade aqui também de ouvir o Mark Tawil a respeito disso e também um advogado eleitoral. Na sexta-feira ouvi também aqui o professor João César, para entender o que está acontecendo. Tem muita gente boiando, inclusive a imprensa, em parte, Essa né? questão que a Madalene está colocando é uma questão interessantíssima, importantíssima, né? Como é que pode você tirar um candidato da TV, porque ele está com programa de apresentador de TV, não sei o quê, e outros você deixar com programas na internet? São programas, né? É muito curioso, e é difícil